Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, cantando o refrão do Salmo. Atendei o meu gemido, ó Senhor, ó Senhor. Atendei o meu gemido, ó Senhor, ó Senhor. Mais uma vez, boa tarde a todos. Você que é peregrino que se encontra nesse santuário, bem-vindo. Bem-vindo à casa do Pai das Misericórdias. Sinta-se acolhido por este abraço que o Pai dá em cada um daqueles filhos que voltam para casa. Este Pai que tem uma imensa saudade de cada um de vocês. Quero também acolher aqueles que nos acompanham. Como disse no início da celebração, hoje a igreja faz memória a um santo que é muito famoso, Santo Antônio. E aí, se você tem descendência portuguesa, então é Santo Antônio de Lisboa. Se você tem descendência italiana, Santo Antônio de Pádua. Até hoje existe essa discussão, de onde é. Se você for a Portugal, fala que é de Lisboa, viu, santo. Se você for para a Itália, fala que é de Pádua. Mas, acima de tudo, nada disso impede a santidade deste homem. Este homem que, de nome Fernando, que fez uma experiência nos agostinianos, mas o desejo dele era ser missionário. E aí então adentra aos franciscanos, tem até mesmo o contato com São Francisco e acaba então falecendo na cidade de Pádua, na Itália, aonde hoje se encontra o maxilar e a língua dele que está intacta. Para dizer que foi um homem que só falou bem, soube usar muito bem a língua. Se fosse, hoje de manhã eu estava no programa Sorrindo para a Vida, aí o diácono até brincava, a nossa língua viva já seca de vez em quando, imagina então depois de morrer, Ainda bem que esse homem usou bem a língua dele, e a língua dele está lá, intacta, porque soube usar bem. Mas um homem que acima de tudo buscou amar a Deus e testemunhar a Deus. Existem várias tradições a respeito de Santo Antônio, como o santo casamenteiro. Na minha cidade, por exemplo, tem um bolo imenso que fazem, e aí colocam algumas imagens pequenas, sou natural de Campinas, colocam algumas imagens pequenas dentro do bolo, e você pegar esse pedaço com aquela imagem, a mulher solteira, então vai casar. Esse dia para trás eu estava vendo, tem lugar que coloca aliança. Se for alguém que for com muita sede, está perdido, porque se engasgar com esse negócio, para tirar depois, vai encontrar o bem amado só lá no céu, porque depois morreu, aí não tem mais jeito. Aliás, tem algumas coisas que que diz respeito ao popular, a maneira, ou a cultura popular, Colocar a imagem do santo de castigo, te roubar o menino de Jesus, põe ele de cabeça para baixo no copo da água. A mulher aí fala que quando arrumar o marido, tira o santo. Aí, ou então rouba o menino de Jesus, quebra a imagem, tira o menino de Jesus, aí quando arruma o menino, põe. Fala, ainda bem que eu não sou santo, nem de altar. Porque se eu fosse santo, e fosse santo de altar, se fizesse uma promessa dessa para mim, eu ia arrumar um homem feio, gordo e que não tomasse banho para morar com você. Porque imagina pôr o santo de castigo para arrumar alguém que ama. Pede para ele, gente, é mais fácil. Afinal de contas, quando ele estava vivo, foi isso. O milagre que diz que ele é casamenteiro foi porque uma moça não tinha condições de pagar o dote, o casal não tinha condições de pagar o dote,
para contrair o matrimônio. Santo Antônio foi, interviu e o casal se casou e foi feliz. Então não precisa de pôr o santo de cabeça para baixo na água, não precisa nada disso, né? Se eu virar santo de altar, não faça isso com a minha imagem, porque olha, eu vou arrumar alguém que você vai ver só, vai ficar depois bravo comigo o resto da vida, né? Mas, falando da liturgia de hoje, né, deixando essa realidade de Santo Antônio de lado, que foi um homem, né, santo, tanto que até hoje na história da igreja, o processo de canonização dele é um dos menores que existe, né, na história moderna da igreja. Foram 11 meses só, menos de um ano, né? Então foi muito rápido, porque as pessoas já viam nele essa santidade, já conseguiam perceber nele essa santidade. Mas ele era um homem que falava daquilo que era verdade, aconselhava as famílias, ia ao encontro dos necessitados, para dizer que aquilo que deve ser o alicerce da família, aquilo que deve ser a base da família, em primeiro lugar, é Deus. É a vontade de Deus. Quando nós nos colocamos na vontade de Deus, quando nós procuramos fazer aquilo que é a vontade de Deus, as coisas caminham segundo a vontade de Deus. Agora, quando nós, porque não buscamos a Deus, e nesta busca com Deus, Deus muitas vezes vai mostrando para nós aquilo que é necessário para sermos curados. Deus vai retirando de nós algumas feridas, algumas machucaduras. Deus vai até mesmo fazendo com que nesse processo de intimidade com Ele, eu vou tendo mais paciência, mais esperança, capacidade. Se eu retiro isso que Deus concede a mim, a relação, ela se torna complicada. Seja na relação familiar, seja na relação pessoal, mas principalmente na relação conjugal, na relação entre esposo e esposa. Essa missa, de maneira especial, ela é uma missa onde nós, da comunidade Canção Nova, rezamos pelas famílias. E a família que é tão atacada, tenta se desestruturar, conceitos modernos de família, mas aquilo que a igreja sempre pregou e vai pregar, que a família é homem e mulher que contraem o sacramento e desta maneira constituem através dos filhos que geram ou que Deus os concede e assim então concebe essa família. Para dizer que esta é o papel. Só que quando não se entende muito bem esta relação que para dar certo é necessário Deus, as coisas começam a caminhar de maneira diversa, errada, e aí então se torna difícil fazer com que esta relação, que tem tudo para dar certo, dá certo. Fazer com que ela seja realmente feliz. Por que eu digo isso? Porque a primeira leitura do livro de hoje, do livro dos Reis, ela diz exatamente desta realidade. Nós estamos vendo algo que pode acontecer, não da mesma forma, com a mesma intensidade, mas pode acontecer através do mesmo princípio dentro da nossa casa. Quer ver? Vai dizer que Nabote tinha lá uma vinha, né? Tinha um terreno onde ele plantava lá as uvas dele, e era um terreno que ficava do lado do palácio do rei Acabe. O rei Acabe já tinha tudo. O rei Acabe já tinha a terra dele, já tinha as condições. O rei Acabe, ele tinha muita coisa. Mas, por não ser um homem curado, por não ser um homem que seguia a Deus, e se você for buscar o contexto no livro dos Reis, vai ver que ele realmente sacrificou animais aos ídolos, a Baal, cuja esposa Jezabel era dessa descendência. Mas, acima de tudo, para ficar dentro do contexto da primeira leitura de hoje, Acabe, que era o rei, ele viu essa vinha ali do lado, e aí falou assim, nossa, olha que beleza, né? Tem um terreno aqui do lado, que é de Nabote. Quer saber de uma coisa? Eu vou propor algo bom para ele. Eu vou chegar lá, já que está aqui, talvez vai dizer que ele ia oferecer algo melhor, então talvez não seria um dos melhores terrenos para se plantar, para se colher. Então, a intenção de Acabe, que no princípio é uma intenção boa, é um princípio bom, ele chega lá e fala assim, olha, Nabote, vamos fazer o seguinte, você tem esse terreno aí, que está do lado, quase anexado ao meu palácio, então a gente pega este terreno, você passa esse terreno para mim, e aí você faz o que achar melhor.
ou vende e eu pago o valor devido para ele. Olha só como ele é bom, o rei. Ou então, eu te dou um terreno melhor em outro lugar. Perfeito. Se a gente for ver o princípio daquilo que é o contexto, talvez Acabe estava entediado, queria uma horta ali para distrair, né, plantar algumas coisas, fazer com que este ofício ali, trabalho, talvez pudesse descansar, como muitos têm isso, né, principalmente o pessoal mais idade, né, sempre quer depois uma chacrinha, alguma coisinha para cuidar das suas hortas, ter um ou outro animal ali para cuidar. Não tem problema algum. O princípio é bom. Só que aí entra, então, a realidade de Nabote, que chega para o rei e diz o seguinte: o Senhor, no caso Deus, me livre de te ceder a herança dos meus pais. E aí existe uma diferença aqui. Porque o que Nabote, que era o dono daquela vinha, daquele pedaço de terreno, que talvez não tinha a qualidade necessária, que talvez não era o melhor dos terrenos para dar uvas, e até mesmo, talvez o rei quisesse ali dar algo melhor para ele, maior. Só que a vinha de Nabote, ela não tinha preço. A vinha de Nabote tinha valor. Existe uma diferença entre aquilo que tem valor e aquilo que tem preço. A gente acaba confundindo, né? Mas se nós formos ver o contexto da palavra, valor é aquilo que envolve sentimento, é aquilo que envolve afeto. Eu sempre dou o exemplo de, em algumas famílias é tradicional, passar a joia, um anel ou um brinco, da avó para a mãe, da mãe para a filha, da filha para neto. Em determinada fase da vida, ela recebe aquela joia. Qual o valor dessa joia? Não dá para dimensionar, porque às vezes está 200 anos na família, ou mais. Qual o preço dessa joia? Se for falar em preço, pode ser que signifique algo muito barato, porque talvez não seja um ouro de boa qualidade, talvez seja uma prata que também não tem uma boa qualidade, então em termos de preço é baixo. Mas o que é valoroso, não. O que possui valor, e no caso da vinha de Nabote, era algo que tinha valor, tinha muito valor para ele, porque era algo que tinha pertencido aos pais deles. Nós não sabemos o contexto, portanto, não é questão de vender ou não vender, de trocar ou não trocar, de ter lucro ou não ter lucro. É justamente uma questão que diz respeito a algo que envolve sentimento, que envolve afeto, que envolve talvez uma história toda, aonde talvez os pais tiveram que trabalhar muito para conquistar aquilo, e ali eles viveram com os irmãos, e essa herança, então, não tem como dar preço a tudo isso. E é este o contexto que envolve a realidade. Portanto, Nabote chega e fala assim: olha, o Senhor, Deus me livre de eu ter que te ceder aquilo que meus pais passaram para mim, aquilo que tem valor para mim. Não tem como você, rei, nem que você vendesse talvez todo o seu reino, tudo aquilo que você tem, não existe preço que possa pagar aquilo que ela vale para mim. E aí, então, Acabe fica revoltado, vai dizer que ele volta para casa aborrecido e irritado. Mas o que mais impressiona é que ele, sendo um rei, tendo tantas coisas, podendo talvez ter terras e terras, não só plantar uma horta, mas uma lavoura inteira, colher frutos, verdura e o que for para toda a sociedade, vai dizer que ele volta para casa revoltado, irritado com a resposta de Nabote, de não ceder a vinha. E diz que ele vai deitar na cama com o rosto voltado para a parede e ainda não quis comer nada. Menino birrento esse, né? Onde já se viu, parece menino birrento, não é assim? Quando vai fazer birra, aí fica lá, querendo chamar a atenção da mãe, querendo chamar a atenção do pai, para alguém chegar e falar: olha só que dó, coitadinho, ninguém olha por ele, ninguém faz nada por ele, dó. Mas ele tinha tudo, ele era rei, ele tinha um reino, ele tinha posse, ele tinha um palácio, ele tinha um monte de coisa. E ele estava revoltado, porque alguém disse não para ele. Portanto, outro ensinamento que Deus quer falar para cada um de nós,
nós temos que ter este coração curado em Deus, porque senão não somos capazes de olhar aquilo que Deus faz e nos concede, deixando este grande, aquilo que é imenso, que Ele nos dá, ficando só preocupado com algo que é pequeno, porque nós não temos. Então, coitadinho de nós, onde já se viu isso? Como pode? Eu que sou o rei de Israel, eu que faço tanto pelo meu povo, e agora queria, olha, aí volta, né? E a gente quer justificar muitas vezes na nossa relação, e aí volta, olha, eu ainda ofereci aquilo que era o melhor, eu quis agradar, fazer aquilo que é bom, eu ia sair prejudicado, mas como pode algo assim? Isso diz respeito a alguém que não tem o coração curado em Deus. Isso diz respeito a alguém que ainda não entendeu que nem sempre todos têm que dizer sim para você, ainda mais na hora que você deseja, da maneira que você deseja. A vida é assim. Muitas vezes quando nós eu e você quer algo, nós queremos algo, nós temos que correr atrás, batalhar, suar. E aí aquilo vai deixar até mesmo talvez de ter um preço, passar a ter valor para nós, porque nós conquistamos, ralamos para conquistar. Eu lembro até hoje do primeiro salário que eu recebi. Comecei a trabalhar cedo, fui na cidade de Campinas, existem os patrulheiros, mirins, que é uma instituição que na época colhia com 12 anos, a gente era office boy. Meu primeiro salário. Gente, a hora que eu peguei aquele tanto de dinheiro, que não era tanto assim, era menos de um salário mínimo, Então, mas imagina, 12 anos, pegar e falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer com tudo isso? Aquele monte. E aí fui, comprei um presente, algo que me agradava, com o meu primeiro salário. Mas depois dali comecei a falar assim, ia gastar, falei assim, opa, já não vou comprar essa tal coisa. Por quê? Porque esse daqui, olha, foi tantos dias para eu ganhar, esse daqui que vale a tantos dias de trabalho. Ah, vou comprar tal coisa. Opa, não, peraí, esse daqui também está meio caro. Então vou esperar, daqui 2 meses vai deixar de ser novidade, vai abaixar o preço, então seguro a mão, talvez compra à vista para ter um desconto ali. E aí você vai então entendendo que para algo ter valor, é preciso suar. Existe um ditado que fala assim, aquilo que vem fácil, vai fácil. E muitas vezes é assim mesmo. Mas aquilo que a gente rala, aquilo que a gente conquista, aquilo que a gente corre atrás, passa a ter valor para nós. E a gente então entende que nem sempre, qualquer preço, qualquer situação pode comprar. Mas o rei que estava ali, queria fácil as coisas. Então ficou ali, mimado, olhando para a parede, não querendo comer nada. E aí chega a mulher dele, Jezabel. Aproxima-te e pergunta, por que está triste e não queres comer? E aí a resposta do rei dá a entender também uma outra realidade que muitas vezes acontece dentro da nossa casa. A falta do diálogo, ou o erro na comunicação. Muitas vezes nós falamos, mas nós acreditamos que o outro entendeu, sendo que, na verdade, talvez o outro não compreendeu muito bem aquilo que a gente queria falar. Porque a gente já parte de um princípio que ele sabe algumas coisas, mas nem sempre sabe. Quer ver o que aconteceu? Acabe responde, porque eu conversei com Nabote de Israel, e lhe fiz a proposta de me ceder a sua vinha pelo seu preço em dinheiro. Ou, se preferisse, eu lhe daria em troca outra vinha. Mas ele respondeu que não me cede a vinha. Será que essa menção, aquilo que Acabe disse, é toda a verdade? Se nós formos olhar alguns versículos atrás, a primeira resposta de Acabe não é essa. Não é que ele falou que não ia vender, não ia ceder. Ele diz que não vai fazer isso porque existe um contexto. A herança dos pais. Ele diz nitidamente, olha, o Senhor me livre de te ceder a herança dos meus pais. Então existia algo a mais, e o rei não entendeu isso. E aí ele chega e fala para a esposa dele apenas aquilo que ele acha que é o necessário, como se ela soubesse todo o contexto. E aí a esposa, que nesta relação acaba tendo uma influência ruim, porque a esposa deve ser companheira do seu esposo, o esposo deve ser companheiro da sua esposa,
no sentido até mesmo de empurrar, levar para frente, caminhar, corrigir, ou então, como era esse caso, né, de chegar e chamar a atenção do rei no sentido correto. Mas ela olha aquilo, escuta aquilo e fala assim: bela figura de rei de Israel está fazendo. Levanta-te, toma alimento e fica de bom humor, pois eu te darei a vinha de Nabote, diz Israel. Só que o rei não explicou o contexto. E o rei sabia muito bem quem era a esposa dele. Ele sabia que se ela agisse, talvez a maneira como ela agisse ia fazer justamente aquilo que não é agradável aos olhos de Deus. Amanhã, se vocês forem à missa, vocês vão ver, né, uma parte do desfecho, mas mais para frente, ao longo dessa semana, o que acaba acontecendo então com Jezabel. E aí vai dizer então, né, que esta senhora, né, a esposa, ao chegar e falar assim: olha, Acabe, vamos fazer o seguinte, deixa a vinha de lado, olha o tanto de coisa que você tem, olha o quanto Deus te dá, o quanto Deus te oferece, vamos ser gratos a Deus por aquilo que nós já temos, vamos caminhar, vamos usufruir daquilo que nós temos. É igual a alguns quando chegam numa relação, né, assim, quando a coisa está fervendo, ao invés de ser o promotor da paz, chega pondo gasolina na coisa, né? Ao invés dela chegar e falar assim: olha, quer dizer que você é esse tipo de rei, esse reizinho aí, que fica aí todo mimado, birrento, bela figura de rei, né? Levanta, fica forte, e aí a esposa fala, né, que eu vou te dar esta vinha. Mas o que envolve isso? Será que esta mesmo era a vontade de Deus? Será que isso era aquilo que Deus queria? Será que esta relação vai melhorar por conta desta realidade? Muitas vezes, agir desta maneira, né, como alguém que vai ali e coloca mais lenha na fogueira, como diz o ditado, põe gasolina no incêndio, né, para tentar apagar o incêndio, não vai conseguir. Ao contrário. Mas aquilo que é o exemplo que nós não devemos seguir é o que esta esposa faz. Dizendo: olha... E aí depois então, nós sabemos o desfecho, ela escreve as cartas, o coitado do Nabote acaba sendo denunciado injustamente, é apedrejado, e dentro do contexto da época, se alguém falecesse, não tinha herdeiros, a terra era automaticamente dada ao rei. Portanto, o rei acaba conquistando aquela terra para ele. Mas a que ponto? A que ponto essa conquista valeu a pena? Será que deixar aquilo que era vontade de Deus para simplesmente possuir algo que é material, será que valeu a pena? Depois, ao longo nós vamos saber que não. Mas é a mesma coisa que Deus quer dizer para cada um de nós. Como é uma missa para a família, eu falo a vocês, enquanto família, será que deixar aquilo que é a vontade de Deus, o amor, o perdão, a relação amistosa, amorosa, a paciência, será que deixar isso que é próprio da vontade de Deus para algo que é material dentro da nossa casa, para conquistar algo, para ter algo, será que vale a pena? Será que devemos deixar aquilo que é o diálogo, é a conversa, é o perdão, é o consolar, né? Uma das obras de misericórdia espirituais, consolar aquele que está aflito, dar bons conselhos. Será que deixar isso para colocar mais lenha só para ver as pessoas brigando e ali uma ferindo a outra por puro prazer, será que isso vale a pena? Com certeza não, porque aquilo que nós acabamos plantando, um dia nós iremos colher. Portanto, aquilo que Deus nos pede, e até mesmo aquilo que Jesus nos pede no Evangelho de hoje é justamente isso, que a gente possa plantar aquilo que é a vontade de Deus. Gente, você acha que é fácil viver o Evangelho? Alguém te dá um tapa do lado esquerdo, você vai dar a face direita para bater? Não. Alguém chega para você e fala assim: olha, caminha, obriga, né? Caminha 1 quilômetro comigo. Ah, quer saber de uma coisa? Vamos caminhar 2 então logo, né? Não. Lógico que não. Aqui é os extremos, mas aquilo que Deus pede para cada um de nós, acima de tudo, é isso. É dar. É praticar o bem.
né, como diz o versículo 42 do Evangelho de hoje, dá a quem te pedir e não vire as costas a quem te pede emprestado. Ou seja, semear o bem, semear aquilo que é agradável, semear aquilo que é bom dentro da nossa casa, em meio à nossa família, em meio àquilo que nós amamos. Muitas vezes isso vai ser duro, doloroso, talvez fosse até mesmo como a situação aqui, em que o rei partiu com um princípio bom e a sua intenção no início foi boa, mas aquela intenção depois, porque você se envolveu numa discussão e por aí foi, acabou estragando tudo. Deixa Deus entrar, deixa Deus agir, deixa Deus fazer, para que acima de tudo possa, daquele bem que começou, terminar com algo que é bom e não algo que é ruim. Mas para isso, Deus, Ele nos concede sempre a graça do seu Santo Espírito, para que a gente possa caminhar dessa maneira, para que a gente possa manifestar aquilo que é bom, manifestar aquilo que é agradável a Deus. Porque caso contrário, vai ser um lugar, né, perdão da palavra, vai ser um inferno a nossa casa, vai ser um inferno as nossas relações. Não sei se você já fez a experiência de entrar num lugar onde um fica provocando o outro o tempo todo. Como é desagradável estar nesse lugar. Você não consegue falar, você não consegue ser livre, você não consegue se expressar. Porque se você errar, alguém vai tirar sarro. Porque se você fazer algo assim, alguém vai pegar aquilo e depois vai ficar te provocando com relação àquilo. Então você não consegue ser livre. Permita-se ser livre em Deus, praticando aquilo que é o amor, aquilo que é a caridade, aquilo que é bom. Não sendo alguém mimado, que vira as costas, porque ninguém me quer, porque eu estou assim. Não, Deus está contigo, Ele é contigo, Ele não te abandona. Mas isso não significa que Ele vai retirar de nós aquilo que nós devemos viver, o percurso o qual nós devemos caminhar. Mas Ele concede a força do Espírito, para que a gente possa chegar ao final, para que a gente possa realizar aquilo que é a vontade dEle. Vamos ficar em pé. E vamos pedir a Deus esta graça. A graça de sermos pessoas curadas em Deus. Pessoas que querem realizar aquilo que é a vontade de Deus. Aquilo que é o querer de Deus, como Santo Antônio, que é o santo que nós estamos celebrando hoje, foi. Ele sempre buscou a vontade de Deus, ele tinha condições, a família dele tinha posses, mas ele não se preocupou com isso, porque ele entendeu que o importante não é aquilo que tem preço. O importante é aquilo que tem valor, e no caso dele, era o se entregar, responder ao chamado de Deus. Talvez na sua família esteja faltando isso, o valor, o tempo, a paciência, o perdão, o bom conselho. Não é que a gente vai ser triste, não vai brincar, pelo contrário, lá em casa, eu, minha mãe e meus irmãos, a gente brinca muito, né? Aliás, coitada da minha mãe, quando pega eu e meu irmão para brincar com a minha mãe, tirar sarro dela, mas ela sabe que é brincadeira, tanto que depois no final a gente se abraça, a gente se ama e a gente está muito bem, graças a Deus. Porque isso é valor, é gastar tempo com o outro, é perdoar, é dizer não, dessa vez não foi da maneira que eu queria, mas eu vou continuar batalhando, lutando, porque amanhã ou depois eu consigo. É conseguir dialogar, nem sempre ter razão naquilo que você fala, na maneira como você se expressa, mas entender que o que talvez falte em você está justamente no outro, na outra parte. Quem é casado, por isso que Deus te deu um companheiro, uma companheira, para vocês se completarem, para vocês serem melhores. Mas tudo isso é necessário, a graça do Espírito Santo, a graça de Deus. Porque caso contrário, humanamente, não dá. Por isso vai pedindo a Deus esta graça agora. Vai pedindo a Deus o Espírito Santo dele sobre a sua vida, sobre a sua família. Talvez a relação, o problema não seja você, esposo, esposa, mas seja a relação pai, filho, filha, mãe, filho e filha. Porque você não entendeu ainda que é necessário permitir primeiro que Deus entre nesta relação, que Ele seja o primeiro a conduzir as coisas, para que tenha diálogo, para que tenha conversa, para que o material fique em segundo plano, mas o primeiro plano seja sempre o querer de Deus, a vontade de Deus. Por isso, Senhor, nós queremos, Senhor, nesta tarde, Senhor, clamar o Teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Vem, Senhor, com o Teu Espírito Santo sobre nossa casa, sobre nossa família.
para que não sejamos, Senhor, como esses coitadinhos, Derrama, Senhor. aonde, ai, coitado de mim, porque ninguém me entende, Liberta-nos, ninguém me Senhor, acolhe, de eu tento fazer as coisas boas, sou eu que faço bem, Espírito mas não é capaz de olhar e perceber que muitas vezes você também precisa de ser cuidado, você também precisa de reconhecer que está errado e permitir que a misericórdia de Deus haja em você, seja através dos outros, seja através do próprio Deus, mas acima de tudo, Senhor, dá-nos o Teu Espírito. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, como em Pentecostes, possuir o meu ser. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, como a chuva que lava a terra, vem lavar meu viver. Mais uma vez, vem, vem, Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre nós, como em Pentecostes, possuir o meu ser. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, como a chuva que lava a terra, vem lavar meu viver. Liberta-nos, liberta-nos de toda opressão. Batiza-nos com o óleo da unção, batiza-nos com o óleo da unção. Reinflama os carismas com fervor, reinflama os carismas com fervor, para que possamos transbordar amor. Peça o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, como em Pentecostes, possuir o meu ser. Vem, vem, Espírito Santo, vem sobre nós, como a chuva que lava a terra, vem lavar meu viver. E vá com suas palavras então pedindo esta graça do Espírito Santo. Vá pedindo que o Espírito Santo, como esta chuva que lava a terra, como esta chuva que quando vem, lava, purifica todas as coisas, possa também lavar e purificar a tua casa. Talvez você não tenha o hábito de rezar assim e se preocupa em falar palavras bonitas. Não, não é questão de falar palavras bonitas, é questão de abrir o seu coração para com Deus neste momento. Falar ao Pai das misericórdias aquilo que você tem passado, aquilo que você tem vivido. Quais são suas lutas? O que tem acontecido na sua casa? Talvez seja essa questão de que as pessoas não conversam mais, não sabem se relacionar. O princípio é bom, quer tomar a ação, as rédeas das coisas, mas acaba machucando, ferindo, porque ainda não entendeu que é um todo, que todos têm que se envolver. Por isso, Senhor, nós queremos, Senhor, nesta tarde, Senhor, clamar, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa vir sobre cada um de nós, sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre aquilo que nós temos passado, vivido, sobre as nossas dores, sobre as nossas lutas. Talvez a sua luta seja justamente no campo da enfermidade, as dores que são próprias de alguém que está enfermo e que você ama, mas peça a Deus esta graça, a graça do Espírito Santo, de
ser alguém que compreende a situação e peça forças para continuar dando os passos nesse sentido. Não é fácil fazer aquilo que é a vontade de Deus, como o próprio Senhor mostrou para nós no Evangelho de hoje. Mas entenda que aquele que planta aquilo que é bom, que aquele que semeia aquilo que é bom, vai colher aquilo que é bom no meio da sua casa, no meio da sua família, em meio aos que você ama. E é isso o chamado de Deus para você nesta tarde. Portanto, Senhor, vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Senhor, com Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, toca cada um destes Teus filhos que se encontram aqui neste santuário. O Senhor sabe o que cada um tem passado, o que cada um tem vivido, quais são as lutas, as dificuldades, as dores, talvez até mesmo as injustiças que tem lutado, travado, como este homem, Nabote, teve que passar, foi injustiçado e acabou pagando com a própria vida. Talvez esses teus filhos que se encontram aqui se encontram na mesma situação de Nabote, perseguidos, maltratados, injustiçados, mas nós queremos, Senhor, pedir a tua unção, a tua graça, Senhor, para que em meio a tudo isso nós possamos tirar o ensinamento maior e, acima de tudo, conquistar aquilo que possui valor, não aquilo que tem preço, porque isso vai ficar aqui, mas ao contrário, Senhor, conquistar aquilo que é valoroso, aquilo que só o Senhor é capaz de nos dar. Por isso, Senhor, vem, Senhor, com Teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Vem, Senhor, com Teu Espírito Santo, Senhor, tocar a nossa vida, tocar o nosso ser, se manifestar, Senhor, poderosamente em nosso meio, para que assim, Senhor, cheios da Tua graça, do Teu amor, possamos testemunhar ao mundo a Tua vontade e o Teu querer, que parte sempre do amor, que parte sempre da misericórdia, que parte sempre de semear aquilo que é bom e agradável aos olhos de Deus. Peçamos o Espírito Santo de Deus, cantando. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, como em Pentecostes, possuir o meu ser. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, como a chuva que lava a terra, vem lavar meu viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.